Foi um processo complexo, porque a gente fez esse filme, a ideia surgiu em 2018, então logo antes da eleição do Bolsonaro, e na verdade a primeira conversa entre os dois aconteceu no dia do ele não. Então a gente não sabia ainda qual seria o resultado da eleição em 18, mas foi uma coisa que na verdade ainda não tinha captado recursos. Eu já tinha lançado a ideia para o meu pai sabia que eu morei muitos anos nos Estados Unidos, né? E sempre falava para ele do Chomsky e tal, na época era ministro, sabe? Radical, as ideias do Chomsky, ficava assim, o Chomsky, não sei o quê, você tem que ler Chomsky, pai. E aí, quando ele se aposentou, depois ele voltou a trabalhar, né? Quando ele se aposentou, depois do governo da Dilma, ele começou a dar muitas palestras internacionalmente. E numa dessas, estava o Noam, e a mulher atual do nome é brasileira, a Valéria. E ela fez a conexão entre os dois. E ele, sabendo do meu gosto pelo Chomsky, me mandou uma foto. Falou: olha, é um filme. Você está querendo usar para chegar no Chomsky. Mas aí a gente fez essa primeira parte, sem ter a perspectiva ainda de que ia conseguir financiamento ou não. A gente aprovou o projeto no final de 2018, ou seja, ainda era o governo do Temer. E aí rolou um embrólio por causa da natureza do projeto. A gente teve que judicializar para conseguir os recursos, e só foi conseguir filmar a segunda parte em 2022. E aí, eu tinha um já muito velhinho, num cenário pós-pandemia, eu tive que ficar isolado por uma semana num hotel para poder entrevistá-lo. E tive que fazer sozinho. Então, não pude. A entrevista com ele está mais velho, sem cabelo, eu tive que fazer sozinho, sem nenhuma equipe. E, de novo, foi um momento no qual foi em julho de 22. Então, a gente também não sabia qual seria o resultado da eleição. Então, os dois momentos foram pré-eleição, né? Então, isso criou um desafio, eu acho que ainda maior, porque eu tive que... Bom, não sei qual vai ser o resultado da eleição. Não sabia em nenhum dos casos qual seria. Então, eu tive que fazer um filme que fosse funcionar, que funcionasse para qualquer resultado. Qualquer eleito. Qualquer eleito. E esse foi o grande desafio, né? Eu acho que por isso a gente escolheu de fazer esse panorama histórico, e fazendo essa comparação, né? A gente adotou esse subtítulo, que é essa frase do Mark Twain, que o não menciona, né? Que a história não se repete, mas às vezes rima, né? E passando pelo material de arquivo todo, né? Até porque eu nasci em 73, então, né? Eu era muito jovem, né? Não vi assim de perto. Eu vi que os pais falaram que eles estavam em Brasília, já comecei a me conscientizar, mas não vi isso tão de perto. E eu comecei a ver aquelas imagens na pesquisa do Deus, Pátria e Família, Brasil no Senado Nova Cuba. Eu falei, cara, não é acreditável, como, né? Só repetir a replay que cai na mesma ladainha de novo, né? Inacreditável. E, e o Chomsky ele é brilhante, né? Eu achava que eu, né, sempre me achei muito politizado, né? Eu lembro quando eu fiz 14 anos, minha mãe me deu de presente de aniversário Capital. Eu falei, esse cara não entendi nada. Ou então, eu sempre fui muito politizado, sempre comecei muito, acho que não entendia das coisas. Quando ele começou a explicar a origem do neoliberalismo e como foi implementado, eu vi que eu não sabia nada, né? Falei, caraca, né? E todo esse, né, como que isso viveu, né, a partir do governo do Nixon, né? Ele deixa muito claro o experimento que foi feito no Chile inicialmente, né? E depois, né, buscou se exportar para o mundo inteiro, né? E como meu pai fala ali, né, primeiro tentou-se uma roupagem social-democrata, né? Um PSDB. Quando viram que isso não deu certo, tiveram que partir para o autoritarismo mesmo, né? E para mim, que essa coisa, antes de conversar com o Chomsky, para mim, que essa coisa do fascismo ligado ao neoliberalismo era uma coisa nova, mas ele trouxe, não. Na verdade, o neoliberalismo surgiu com o que foi implementado no Chile, né? Ele surgiu ao lado do fascismo já de cara. Ele tentou se disfarçar, criar uma máscara de liberal, de bacana, né, de empreendedor,
Mas essa máscara caiu e a gente vê agora essa situação que a gente está vivendo mundialmente, né? Porque agora existe a extrema-direita está crescendo no mundo inteiro, infelizmente, né? A gente teve agora um alívio aí com a eleição do Lula, mas tá aí, né? Os caras, eu acho que foi muito propício a exibição desse filme hoje aqui, né? Tendo em vista, né, aí a PEC da blindagem, né, o que está acontecendo com o nosso Congresso, nessa proposta de anistia, porque é isso, né? São esse tipo de situação que acaba levando a governos autoritários um pouco, né? E eu acho que agora eu acho que eles acabaram dando um tiro no pé, eu acho que vão perder a eleição, mas é tipo assim, perigo está sempre lá, né? E é uma coisa tipo, o preço da liberdade é a vigilância eterna. Então eu acho que esse filme é um pouco isso, né? A gente lançou no Festival do Rio, onde o Alex viu 23, foi a pré-estreia, aí circulou mais de 30 festivais, passou em Havana, passou vários prêmios. A gente lançou ano passado nos cinemas, e agora está no Canal Brasil, está na Play, na Apple Play, Apple TV, que está em diversas plataformas, tá? Pra vocês encontrarem, se vocês tiverem gostado, as pessoas assistirem. Mas é isso, era algo assim que eu acho que precisava ser feito, né? Um filme desse tipo. Eu acho que ele fica com um relato histórico, né? De quase meio século os dois vivenciaram. O fato do filme ser dar em plano fechado, sala, você ter paisagens, coisas acontecendo fora, né? Na animação, é um respiro, né? Tem imagem lá que vai da narrativa toda que está sendo comentado, né, por nós, que a montagem que você arrumou de tanto material, pois é paciência. Mas ficou maravilhoso. Obrigado. Então, essa animação também é melhor. Aqui, cinematograficamente, é maravilhoso. Obrigado. Fiz questão de ter o Gerson aqui, porque o Gerson foi colega do Celso de escola e participou do Cineclube. Foi, o Celso Amorim. Ele é uma testemunha que criou e dirigiu um cineclube quando ele estava no terceiro clássico, no Colégio Médio Souza. Foi uma participação que foi muito ligado sempre a cinema. Então, naquela época, ele ligou muita gente, inclusive eu, assim, porque eu comecei a ser meio cineasta, meio cinéfilo, com a influência. Mas agora, também a minha experiência pessoal é a coisa do projeto brasileiro, né? Quer dizer, está tão esquecido o projeto brasileiro. As pessoas tinham um projeto, o Brasil era um projeto. Quer dizer, o Brasil era um país prospectivo, as pessoas pensavam no futuro. E Celso, eu me lembro, né, quando Celso foi para Viena, depois voltou, estava em Évora, e ele ficou em Évora. E o Celso dizia assim: eu fico preocupado que a formação que está se dando nos diplomatas é para esquecer o Brasil. E eu acho que tem que voltar para o Brasil. Quer dizer, essa preocupação de trazer o projeto brasileiro de volta. E o sogro dele tinha esse projeto. Então, era uma coisa comum isso, as pessoas conversavam no Brasil. Então, esse filme é interessante, que é quase como se a gente estivesse vivendo de novo as pessoas pensando no Brasil, né? Depois do almoço, senta e vamos falar Brasil, vamos conversar Brasil. Então, o Brasil, quando você perde a coisa perspectiva, você perde o futuro, fica um grande abacaxi, né? Porque é essa coisa que parece que não tem jeito. Então, quando o Celso fala de uma maneira tão bonita da fresta, né? Final, ele diz, né? Essa fresta, quer dizer, encontrar a fresta é o projeto Brasil, o projeto brasileiro. A partir da visão de dentro da caverna, católica, muito simples. É sair. É interessante você ver como, aí falando para a gente de cinema, né? Quer dizer, é o documentado que chega ao documentarista, né? Quer dizer, ele foi a você. Uhum. Então, e aí tem essa coisa tão fluente no filme. E mais uma coisa rápida, é sobre crítica, né?
Eu me lembro, uma vez eu vi um debate há muito tempo, duas pessoas discutindo, tinha um rapaz muito radical, de esquerda. Aí o sujeito olhou para o rapaz e falou assim: esquerdismo, doença senil do socialismo. Ele falou: fascismo, doença senil do capitalismo. E uma Ah, pergunta, bom, Pedro. uma pergunta. Parabéns, excelente. Eu tenho uma relação com o cinema, como todos nós, né? Você é maravilhoso. Né? Nesse caso, meu irmão, pessoa, tecnologia e direção, eu acompanhei muitos trabalhos. Seu trabalho é impecável, maravilhoso. Obrigado. E eu queria exatamente como ele começou, desse trabalho das animações. Para mim é fortíssimo isso. Isso não sei o que vocês acham, mas eu achei no filme a força desse trabalho e a maneira como você foi construindo a montagem tornou o filme para mim algo, como até o Luiz Arca falou, aliás o Gerson, torna uma coisa muito leve. A gente vai, um assunto pesado, difícil, mas que traz também uma leveza. Fala um pouquinho desse processo aí, desse grande desenhista, um trabalho muito bom, de um nível artístico altíssimo. Né? Eu trabalhei muitos anos como animador, né? E gostei, na verdade, de desenho industrial, mas acabei indo para animação. Por muitos anos trabalhei como animador mesmo, fazendo animação 3D, depois fiz stop motion 2D também. Eventualmente me tornei diretor de animação, ainda nos Estados Unidos. Lá eu participei de um documentário do Brett Morgan sobre o set de Chicago, chama Chicago 10, abriu a Sundance em 2007. E eu fui diretor de animação desse filme, e é um filme que é um documentário que tem 35 minutos de animação. E até então eu vinha fazendo animações comerciais, até filme da Barbie, eu fiz Diário da Barbie, estava tentando ganhar a vida. E a partir desse filme eu tive um clique assim, de que como eu poderia utilizar essa técnica que eu havia aprendido, né, para fazer publicidade, para fazer, né, conteúdo para o público infantil, para algo assim de maior relevância. E aí, desde então, todos os meus filmes, inclusive os documentários, têm animação. Então, em 2010 eu fiz um filme que chama 2012 Tempo de Mudança, que tem o Sting, David Lynch, Gilberto Gil, é um filme muito ligado à questão da sustentabilidade. Eu tenho uma série que eu faço com o Marcos Palmeira, que aliás, por isso que eu preciso voltar correndo para o Rio amanhã. A gente está lançando a segunda temporada, que é o Manual de Sobrevivência do século XXI, que a gente também usa animação. Né? Então, eu acho que a animação, ela desempenha, as pessoas falam, né, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. A animação são 20 quadros por segundo, né? 24 quadros por segundo. Então, você consegue trazer uma quantidade de informação. Eu acho que ela é artística, não é? A questão da imagem, ela tem um poder, assim, que você consegue exponencializar certas coisas, né? Então, eu acho que, muitas vezes, aqui a gente está com um público, né, muito culto, politizado e tal, mas a animação às vezes simplifica algumas ideias, né? Então, quando o Chomsky traz aquelas questões sobre, né, o Brasil ser o quintal, ou, né, principalmente o que aconteceu nos anos 70, né, com o endividamento, o papel do FMI, você criando aquelas animações, eu acho que você consegue digerir para as pessoas um assunto que seria complexo e muitas vezes até chato, né, em algo que é mais tangível. Além de que a gente usou, né, acho que são 15 animações que tem no filme, elas dentro do contexto de mídia social. Né? Aqui a gente está com um público mais velho, mas os jovens eles não têm paciência para nada. Eu tenho filho adolescente, eles não têm paciência para nada. Então você tem que criar coisas curtas. Né? Então esses trechos de animação, eles são tipo aquele neoliberalismo é isso. Entendeu? O domínio americano funciona desse jeito. Né? Na privatização aconteceu dessa forma. Um minutinho, ele consegue assistir, né? Ainda com a animação, com a águiazinha, né? Tipo, tem uma coisa irônica. Então acho que a animação acaba desempenhando esse papel de facilitar a assimilação de certos tipos de conteúdo, né? De conseguir passar uma informação maior do que só o que está sendo dito. Então ela desempenha e tem uma licença poética, né? Então a imagem de arquivo ela é muito complementar. A gente fez um trabalho. Nossa!
de arquivo, o João Paulo Reis, que foi pesquisador, cara, assistiu tanta coisa, ele falou, não, os arquivos, lá no Arquivo Nacional assistindo coisa, não, acha essa imagem no Jango, vai lá e acha. O menino ia achar. Mas a animação é isso, aliás, foi uma das coisas que levou mais tempo para eu conseguir terminar o filme, ficou quase um ano para fazer. Nossa. Muito tempo. E aí foi uma parceria, no caso desse filme, com o César Coelho, que é um veterano da animação aqui no Brasil, foi diretor do Animamundi, por muitos anos, não sei se vocês lembram desse festival de animação que aconteceu no Rio de Janeiro, ele foi fundador do Animamundi. E eu já tinha trabalhado com o César há muito tempo, uns 20 anos atrás, e aí surgiu essa oportunidade, chamei ele, ele fez a animação inteira. Só eu, não tem, na maior parte do meu trabalho, eu tenho 10 animadores, 15 animadores, não, ele fez tudo ele. Então eu fazia os esboços para ele, fazia esboços, os sketches no Huff, né? Eu falava, não, a ideia é essa, vai ser o tio Sam, e aí o tio Sam vai chegar no mapa e vai botar uma cerca. Aí eu falei, um rabisco assim, e aí ele ficou assim, não, mas deixa eu fazer o tio Sam, vamos fazer a águia. Então foi um trabalho bem colaborativo, mas a gente roteirizou todas as animações e fez storyboard de todas antes dele fazer a animação em si. Então foi um trabalho que foi bem bacana. Muito bom. Eu tenho muita sorte de estar vendo esse filme hoje, e eu estou acabando de reler As Veias Abertas da América Latina, do Galeano, e aí você tem ali nas animações aquela figura do mapa da América do Sul sangrando pelos rios, né? E bateu assim muito em cima do que eu já tinha lido dele, né? Mostrando o processo inicial de colonização lá dos espanhóis, portugueses, depois dos ingleses e depois dos americanos, né? Os rios como entradas, né? Os portos principais dos países se tornando como colonizadores dos seus próprios países, né? Buenos Aires com relação à Argentina inteira e mais o resto do... Então, essas animações, para mim, foram assim de sintonia imediata, porque bateu no que eu já estava com aquilo na cabeça, né? Eu achei muito eficaz. Parabéns. Aliás, eu vou fazer um comentário que eu já faço lá no Cineclube repetidas vezes. Eu digo assim, o diretor de um filme com atores, ou com recursos, iluminação, som, etc. e tal, ele não dirige atores, ele está dirigindo o público, né? Você usa os elementos da cinematografia ou da animação para causar impressões na gente, né? E nesse caso você foi extremamente eficaz. É engraçado que você falou da leitura, porque a inspiração foi justamente do Galera, estava na cara. Veias abertas, né? Logo no início, Isso. né? Falar nisso, teve a peça de teatro recentemente, Veias Abertas. Sim. Você trabalhou, eu não assisti né? a peça, não. Ah, só assistiu. Não, eu não assisti. Ele falou que está relendo o livro. Porque o livro foi relançado pelo ICL. Tá no ICL também o filme. Tem no ICL. Não sei se você algum de vocês Eu ia viu. te perguntar se voltava no Zé. Tá no ICL. É importante, né? O ICL, na verdade, acaba tendo um poder incrível, né? É o negócio do Eduardo Moreira, um cara que era banqueiro, que aí depois criou. Mas aí entra Mas essa história, né? Hã? Aí não é uma coisa que só funciona dentro da bolha? Bom, pode ser, mas já está em várias plataformas, né? Mas ele tem um... Dentro ou fora da bolha, desculpa, só uma pergunta. Qual tem sido a reação? Você falou que passou em alguns festivais, foi lançado ano passado e tal, mas eu realmente confesso que não tinha conhecimento assim desse filme. É muito difícil o documentário, né? Você fazer e conseguir ter algum tipo de... Tem eu acho que uma função, esse seu documentário, que seria primordial, sobretudo no nosso tempo, no nosso país agora e tal. Quer dizer, e quanto mais ele possa ser passado e divulgado e tal, eu acho melhor. E eu gostaria de saber qual tem sido essa reação das pessoas que já viram. Por exemplo, crítica é uma coisa que já não existe, né? Nem em literatura, Não, nem existe. tem muito pouca, né? Assim, mas há crítica do seu filme, sim. Tem, se você procurar, tem.
Enfim, como eu te disse, tipo, distribuição comercial de um documentário é muito difícil, com exceção aqui da Petra Costa, que fez Democracia em Vertigem, que até a grana de marketing da própria família consegue fazer dessa forma. É muito difícil você conseguir ter grande visibilidade. O que a gente fez foi a estratégia de festivais. A gente passou nos maiores festivais do Brasil. A gente passou no Festival do Rio, passou na Mostra de São Paulo, passou no Festival de Brasília. Fomos para Havana, para o Festival de Cinema Latino-Americano, que é um dos maiores festivais. E aí passou na Europa, passou na Suíça, passou, enfim, na Índia, no Japão, na China. Foram um total de 35 festivais. A gente ganhou 9 prêmios. E aí foi lançado pela O2 Filmes no Brasil, que essa foi a parte que me frustrou mais. É supostamente uma grande distribuidora, mas fez um lançamento só em 6 cidades. Ficou um mês em cartaz e depois foi licenciado para diferentes canais. Está no Canal Brasil, que é um canal pago, mas está também na ICL. Está no Apple TV, está na Claro TV, quem tiver Claro, ou Oi, está na Claro TV, na Oi, está no Google Play. Então eu acho que tem diversas formas de acessar. Se você procurar, você consegue. Infelizmente não está nessas grandes, no Netflix, no Amazon. Não quiseram. Não sei porquê. Então, mas o que eu tenho visto, assim, agora a gente, enfim, eu já lancei outro filme, né, as coisas que o cinema passa rápido, assim, né, mas o que eu vi, o que eu pude presenciar foi muito positivo, né, então, tipo, no Festival do Rio as sessões foram lotadas, minha mãe estava lá. Repercussão negativa, por exemplo. Sempre tem, sempre tem. Depoimento do Celso do Meio, falando sobre o Bolsonaro, está um pouco, realmente, claro demais. É porque eu acho que aquele momento ele estava muito assim, foi antes da eleição, né? É ótimo. Então ele estava com muito fervor. Mas não houve reação de... Eu já recebi comentários assim, clara propaganda esquerdista, olha o que eles estão fazendo com o dinheiro da Lei Rouanet. Essa que a gente nunca usa. Os comentários são sempre os mesmos, né? Aí já recebi, cara, comentários assim, canal esquerdista, seu Petralha de merda. Isso toda hora acontece. Eu recebe. Quem quiser falar, só levanta a mão, eu vou escrevendo. Deixa eu dizer, falar como uma mera espectadora. Eu fiquei muito impressionada com a inteligência do Chomsky. Caramba, o homem tem uma capacidade, vai longe, articula coisas assim que eu achei, para mim, incríveis. E eu me senti uma escrava do século XXI, porque toda a questão ali é de dominação. Dominação, como que os Estados Unidos projetou de várias formas indiretas uma dominação. Eu não sei como é que a China faz, que a Rússia faz, eles devem fazer igual. Mas aqui, a gente, América Latina, né, quando eu vejo aquelas cenas, que a gente viveu isso, todos nós aqui de cabeça branca, vivíamos essa repressão, a dor, a quantidade de sangue, o sofrimento, estrupiaram a gente, entendeu? Em nome de uma dominação e com estratégias que eu nunca tinha tido noção até escutar o Chomsky. Eu fico, caramba, é tudo pensado. Como agora o Steve Bannon, tudo é estrategicamente pensado. E a gente fica berrando, amanhã eu vou lá na praça berrar, anistia não, Mas eu me sinto uma formiga e muito escravizada por... Como você falou, esse filme foi feito em 18 a 22, né? E agora a gente está com inteligência artificial, a gente está com uma série de coisas que podem ser legais, mas podem ser muito perversas. E eu fico vendo a rapidez como a direita usa a mídia e como tem brasileiros que eu convivo assim, pessoas que eu gosto, que são boas, que entram na minha casa para arrumar, minha vizinha, tudo bolsonarista, gente boa, sério, pessoas legais. Mas quando a gente começa a conversar, eu falo, como que essa pessoa não enxerga? Como que ela está enganada? O que é isso? Onde é que está a verdade? E me dão tantos argumentos que às vezes eu não consigo explicar o que eu quero dizer. Que a gente responde ao script, né?
Essas pessoas estão respondendo aos scripts que vêm de fora. Simplificado de uma coisa. Agora, o que eu acho, quer dizer, você falou que isso aí está em vários lugares que as pessoas podem acessar se quiser, mas, por exemplo, os jovens, você estava falando dos teus filhos, né, e eu também tenho essa experiência, tudo rápido, você bota uma coisinha escrita maior e eles não têm saco de ler. Mas o que o Chomsky falou, o que ele apresentou é que as coisas têm uma história, que elas são programadas, que elas não vêm à toa, não acontece assim, tchu. Então, a gente não perder essa dimensão, principalmente os jovens, não perderem essa dimensão, porque senão eles vão ser manipulados facilmente. Então, eu não sei como é que é, se eu estou atrasada, porque é tudo tão digital, mas eu acho que as escolas, principalmente no segundo grau, primeiro grau ainda não, as pessoas, mas no segundo grau as pessoas têm que entender essa história. Porque quando São Paulo sai todo mundo botando uma bandeira lá dos Estados Unidos e todos os evangélicos defendendo Israel, porque Israel, Jesus, fazendo uma confusão do caramba. Sabe? As pessoas têm que saber, tem que ter elementos reais, como é que isso é pensado, como é que a gente chegou aí. Estou falando muito, mas é isso que eu queria dizer, entendeu? Porque eu achei esse filme incrível, porque ele descasca as aparências e mostra como que a coisa foi construída, entendeu? Eu acho isso muito importante. É isso. Então tá, ela depois você. Tá bom. Se puder falar. Então tá. Então deixa ela falar, depois você fala, porque ela tinha pedido. Eu só quero fazer uma sugestão. Depois dessa obra magnífica, eu adorei isso. Você não acha que era hora de você começar a pensar junto com o teu animador coisas para até 2026, né? O que se vai viver, vai começar a acontecer, se já pudesse amanhã começar, vai ter depois na pesquisa, quem faz a pesquisa, os filmes e tal, amanhã o que deve ter no país inteiro de manifestação, a gente podia começar a pensar, veio o anel, sai esse dinheiro. A gente nunca usei dinheiro na minha vida. Não. Essa é a grande. Eu ia falar assim, o cinema não usa ali. Mas eu acho que você devia já começar a pensar o que você vai produzir para 2020. Eu não parei de produzir, né? Eu estou indo, na verdade, amanhã, no Museu de Arte Moderna, eu estou lançando uma série com Marcos Palmeira que vai ao ar dia 8 de outubro no Futura, que é o Manual de Sobrevivência no século XXI. Então eu não parei de trabalhar. Desde esse filme eu já fiz mais um longa e uma série de 10 episódios. Então a gente está constantemente trabalhando. Mas eu acho que depois você devia fazer alguma coisa que você pudesse usar esse com mais do que você vem fazendo um filme maior ainda. Mas para tentar passar a história toda para quem não conhece. É o que eu faço. Tem sido a minha vida nos últimos 20 anos. Porque é super importante, né? Sim. Não, o cinema que eu faço, ele não é muito comercial, mas ele é certamente idealista. Meu pai até falou, é o mais idealista dos meus filhos, porque eu tenho 2 irmãos cineastas, né? O Vicente e o Pedro. O Vicente fez essa série do Ayrton Senna, que vocês devem ter visto no Netflix. O Pedro, que é o mais novo, ele faz muita comédia, né? E eu faço coisa de conteúdo infantil, mas muito educativo e tal, e documentários, assim, são sempre ligados a questões socioambientais, né? Tem esses projetos com o Marcos Palmeira, com a Bela Gil também. Então, o meu cinema, ele é muito idealista, assim, voltado para o conteúdo social. Desculpe, no Arte Moderna, o que é só... Amanhã, no Museu de Arte Moderna, na Cinemateca do MAN, a gente está lançando a pré-estreia de uma nova série, que se chama Manual de Sobrevivência para o século XXI, da segunda temporada de uma série que eu faço com o Marcos Palmeira, que é sobre soluções práticas para questões ambientais. João, a gente tem 3 inscritos. Tá bom. Você e você, né? Vocês 2. Então tá, pode falar você. Então, parabéns pelo seu trabalho, gostei muito, porque até ele falou sobre a questão da animação, porque traz uma coisa de lúdico, né? A gente vê e aquilo traz uma coisa boa, né? Eu geralmente nem ia falar, mas eu sentia angústia,
Eu percebi a angústia dela quando ela fala, e o tempo todo eu trabalhei com educação no estado do Rio, hoje eu sou aposentada, né? E esse é o meu universo, porque eu fui, né, trabalhei com história. E aí, quando ela fala de educação, né, aí eu começo a pensar, não tem como tirar essa crítica que me permeia, que é a respeito da educação, por exemplo, no nosso estado, né? Porque as pessoas têm esse questionamento, por que a gente tem uma comadre que é muito afetiva, uma pessoa do bem, e de repente ela está reproduzindo essa imagem do fascismo sem saber, né? E aí a gente vê o estado do Rio, que é um estado, o segundo mais poder econômico do Brasil, que tem o índice, o INDEB, que é a condição do aluno, que é isso, na frente só do Piauí, e os seus professores com a menor remuneração de toda a federação. Então a gente tem do nosso lado questões que deixam a reprodução desse tipo de ideia, quando as pessoas não têm uma análise crítica, não foi preparado para pensar o mundo de forma crítica, né? Então, de novo, parabenizo, porque são essas iniciativas, né, que poderiam estar nas escolas, inclusive, para que a nova geração, que a semente sempre vai ser a nossa utopia, né, que são os pequenos. E aí é um bom trabalho para se estar nas escolas, né, até mesmo como ferramenta para o professor, que muitas vezes também é abandonado, né? Olha, eu ofereci de graça para o MEC, eles não botaram. Nesse governo, você vê como as coisas são complexas. Mas tem que brigar, né? Infelizmente, a educação nesse país Isso, você mas tem eu que consegui brigar. exibir em algumas escolas no estado do Rio, exibir em Niterói, exibir em Maricá, ensino médio, Maricá é mais fácil. Maricá. Quem dera bem mais fácil em todos os sentidos. Enfim, mas é isso, tem passado também no circuito universitário bastante, então passou na UNB, passou na universidade no Ceará, enfim, então passou na Unicamp, teve algumas universidades, estou tentando lembrar aqui, mas passou bastante no circuito universitário, mas é mais difícil do que você imagina. Como eu te falei, eu ofereci de graça para o MEC, eu falei, não, porque vai parecer nepotismo, eu ofereci de graça, eu não quero dinheiro. Então é muito complexo, Tudo que trata educação nesse país é muito complexo, muito complicado. Infelizmente eu acho que existe uma grande falha, eu sou crítico, eu não trabalho para o governo, né? Então eu posso ter minha opinião própria, eu não sou o Celso Amorim. Eu acho que a educação ela está extremamente falha. Eu acho que se houve um avanço na parte de educação nos 2 primeiros mandatos do Lula, foi principalmente em relação a Enem, SISU, ensino universitário, sendo que o ensino fundamental e médio é uma porcaria. Entendeu? Não existe investimento, como você falou, os professores são super mal pagos. E essa é a grande diferença. Por que a China está onde ela está hoje? Agora eu estou fazendo 3 projetos em coprodução com a China. Por que a China chegou onde está? Em 1994, o PIB da China era menor do que o do Brasil. Era um país com 70% de analfabetos. Hoje em dia eles estão viajando de drone elétrico, de Uber, chama o drone e te leva para casa, entendeu? Não, já instalaram nas escolas de pequenos a estudo da inteligência artificial, exatamente. Então, quer dizer, tem outras pessoas inscritas também. Eu gosto de focar muito, porque é o estado de... Eu acho que é essencial. Eu faço... Vamos deixar 3 minutos cada um falar, que tem outras pessoas inscritas também. Pode concluir você depois. Não, próximo. Bom, complementar. Acho que por três aspectos do filme. Você conseguir passar um fio, né, com as caravelas chegando e a reprodução, né, como vai passando, dos portugueses, dos ingleses, dos norte-americanos. A segunda coisa é essa animação, que torna leve, porque você está num tema pesado, né, você torna
E a terceira é que não dá para discutir Brasil fora da grande briga internacional. Então, colocar o Celso Amorim junto com o Noam Chomsky é trazer um adicional importante para a discussão, né? Que ela não dá mais para se fazer só entre nós. E a quarta é uma pergunta. Eu entreguei ontem o livro sobre justiça ambiental, que é um curso feito no Mutirão, na PUC de São Paulo, que é o 30º ano, e eu queria perguntar se é possível ter esse trabalho que você está fazendo na área ambiental para a gente apresentar, né? São 10 dias de curso na PUC, e se você abre uma brecha para a gente ter esse material. Claro. É só falar que é o padre José Oscar Berroso, ele é historiador, super amigo do Leonardo, discute essa questão ambiental. E esse curso que ele faz de educação popular é muito bom, entendeu? Ele abrange não só o Brasil, como tem muita gente de fora que assiste online. Então, eu acho que é muito importante. Eu posso falar um instantinho só? Eu, como avó, essa animação, porque meus netos, vó, são ótimos, formidáveis, os melhores netos do mundo, que uma gente é avó, acho, né? Ele fala, vó, só não me manda textão. Então, essa questão da animação que vocês falaram aqui é fundamental. A gente está com um projeto no Centrão Seu de levar a questão democrática para as escolas o ano que vem. É uma luta titânica, porque se conhece, eu sou carioca, mas cidadã, benemérita, essas coisas todas de Petrópolis, adoro Petrópolis, mas é uma dificuldade horrorosa, porque ninguém diz para você, não quero, tá? Te põe sentado, te trata muito bem e nunca mais, sabe? Então a gente vai, através do doutor Alceu, ver se a gente consegue discutir a questão da democracia, porque as crianças não sabem o que é. Sabe? Então fica só a esquerda, a direita, então a gente quer entrar pela questão democrática. O que é democracia? Então o teu filme é ótimo, parabéns, viu? Marilena, você? Marilena. Ah, muito prazer, finalmente. Ok. Zé Roberto? Não, Passou. Não? O Roberto falou. Então tá. Bom, não tem nenhuma pergunta dele. Ah, ok. Filho, parabéns. Você é um herói brasileiro, tua família, você tem heroína, sua família também. Eu fico muito emocionado, porque eu não sabia, não conhecia a sua história, porém nós temos amigos muitos, Alecrenar, outros, isso com seu pai também. Mas eu sou um antifascista que tenta, sou ativista, sou membro dos direitos humanos da ONU, tem que manter um certo até por cuidado das famílias. Mas eu tive um sonho e minha filha militante foi presa durante o Bolsonaro. E eu fui perseguido porque eu estava defendendo os atingidos da Vale de Mariana. E eu tive um sonho de fazer um filme. Eu fiz um filme com meu filho também. E eu queria esse filme era em inglês, está bombando nos Estados Unidos. Estou com medo, estava com medo de lançá-lo aqui, porém eu doei para Laura Braga e ajudou a ele a defender isso porque é antifascista. E eu queria doar para você também. Claro. Queria passar para você também, porque, claro, e não pense que eu roubei cenas suas, porque tem Noam Chomsky, tem as mesmas cenas desses malucos bolsonaristas, é muito, muito parecido, porém você é muito profissional. Mas se pode ajudar a causa, eu fiz com recursos próprios, porque eu sofri muito durante o bolsonarismo e eu não queria isso volte. Então eu gostaria de doar para você para ver se podemos, porque eu não concordo contigo, eu estou com medo. Eu acho que estamos muito confiantes para 2026. Então eu queria que você, se você tira o nome do meu filho, para mim está bem, e doar para a causa, para ver se ajuda a que isso nunca mais aconteça de novo. Eu posso falar alguma coisa? Eu acho que o importante em cinema é você tomar coragem e ir atrás do que você
pensa e procura. Eu adorei, eu sou socióloga, não sou cineasta, eu sou mãe de 3 cineastas. E eu adorei esse filme, eu já tinha visto N vezes, pedaços, etc. E eu resolvi conhecer o Chomsky. Então eu fui para a casa deles e passei uma semana hospedada com ele. À noite a gente saía para beber e eu assistia as palestras dele, que dava online, né? E eu acho que foi a melhor coisa. Só que 10 dias depois ele teve um AVC e veio para o Brasil com a mulher dele. Ela alugou um avião, uma ambulância e trouxe ele, levou ele para São Paulo. Mas eu achei, enfim, que eu fiz, me deu esse presente de conhecer o Chomsky, porque o Celso eu já conhecia há muito tempo. É isso, pessoal. Obrigado. A gente que agradece. Se gostaram mesmo, divulgue o filme. Vocês que têm netos que não aguentam assistir algo que tenha mais de 30 segundos, tem um Instagram do Utopia Tropical, que é o Utopia Tropical Filme, que tem todas essas animações como videozinhos curtos separados. Então você consegue mandar o vídeo de 1 minuto, de 40 segundos para o seu neto impaciente, para o seu filho impaciente, para ele assistir assim pelo menos um pouco, né? Às vezes instiga a querer ver tudo, né? Mas é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Lívia. Obrigado, Alex.